você é um amante de esportes, esse é o programa para você. Eu chamo agora Arthur Borelli, sócio-diretor da Think Sports e um grande conhecedor desse tema no Brasil. Obrigado. Tudo bem? Prazer. Obrigado. Muito bom ter você aqui. E é muito legal porque tem tanta gente que pediu pra gente no programa trazer temas relacionados ao esporte. Certo. Então, para mim é uma honra muito grande ter você aqui. E pra gente começar e aquecer, eu queria trazer uma foto e queria que você contasse o que essa foto simboliza. Bom, eu acho que essa foto mostra alguns dos momentos mais espetaculares da minha vida como atleta, né? Como mais um sonhador vivendo o esporte, né? Aqui são alguns momentos quando eu corri a maratona do deserto do Atacama, naquela foto ali da esquerda. Depois, nessa foto central, foi meu melhor tempo numa prova de Ironman aqui no Brasil. A terceira foto, junto com a bike, foi um momento muito especial. 2 anos atrás, antes dessa foto, eu tinha sofrido um acidente muito sério de bicicleta e não tinha mais sentado para pedalar. E nesse momento foi quando eu voltei a competir. Foi muito especial. E a natação, que sempre foi meu porto seguro, né? Tudo começou com a natação. É muito especial. Você começou nadando com que idade? Eu comecei com 11 anos na natação em Ribeirão Preto, eu sou do interior de São Paulo, e foi a natação que trouxe toda a minha estrutura de vida, né? E que com certeza me fez chegar onde eu estou hoje, certamente sim. O que o esporte significa para você? Tudo, tudo. Não tem outra forma de falar. A minha vida teve sempre um direcionamento ao lado do esporte. Eu tive uma pequena passagem onde o esporte esteve distante e que foi fundamental durante esse período para entender que o meu propósito de vida era estar completamente ligado ao esporte. Você sente que assim, o esporte ele traz o melhor de você? Sem dúvida, sem dúvida. O esporte transforma, o esporte ensina, o esporte te faz melhor em todos os sentidos, fisicamente, socialmente. O esporte, para mim, ele é, de fato, a ferramenta mais importante de transformação humana. E é isso que aconteceu comigo e que eu faço hoje, que eu posso compartilhar hoje aí pelas ações que a gente faz na nossa empresa. Você aconselharia, por exemplo, os pais que estão assistindo o programa, os avós que estão assistindo, a colocarem os seus filhos já no esporte logo cedo? Com certeza, antes de nascer. Tá na barriga, pode começar que com certeza vai fazer diferença. Hoje, dentro dos procedimentos de ensino do esporte, quando se vem com um processo de embasamento científico, cada esporte, cada modalidade esportiva tem sua determinada faixa etária para início. Mas sem dúvida, porque tem um pilar básico do esporte que é a diversão. E a criança precisa se divertir. Esse é o principal ponto da vida dela e é isso que vai fazer ela, desde o primeiro momento, tá curtindo aquele momento. Então, vai da barriga que tá tudo certo. Me conta uma coisa, e como é que foi essa descoberta do esporte deixar de ser apenas assim uma modalidade que você estava praticando para virar um negócio? Certo. Bom, eu sonhava em ser atleta. Pude viver isso por um curto espaço de tempo. Depois conduzi minha carreira publicitária, trabalhei em grandes empresas de marketing digital e tudo mais. E num dado momento eu me vi numa situação onde o esporte estava completamente fora da minha vida. Eu pesava quase 30 quilos a mais do que eu peso hoje, tinha uma série de limitações físicas. E, obviamente, todo o cunho social também estavam sendo impactados naquele momento. E eu tomei a atitude de voltar a fazer esporte. E quando eu voltei a fazer esporte, olhando já com esse olhar de publicitário, de entendimento da parte de comunicação, eu via que o esporte tinha uma oportunidade incrível, né? Quando se fala das limitações, de que o esporte é, de fato, muito pobre de conteúdo, muito pobre de oportunidades, eu prefiro enxergar que, ótimo, que se não tem um caminho, um oceano azul para a gente explorar e fomentar. E foi isso que me fez olhar o esporte como um negócio. E o nome até Think Sports é isso, é pensar no esporte, não só agir com o coração, porque o coração vai bater mais forte sempre. Então
daí que eu tive a iniciativa de entrar no mundo esportivo de forma profissional. Tem muita gente, Arthur, que quer trabalhar com esporte, né? Mas ainda tem uma visão da questão do atleta, né? Então, qual é a diferença de você trabalhar no esporte como atleta e você trabalhar no esporte como um business? Completamente diferente. O que eu costumo brincar é que a camisa social ela continua existindo. Aliás, ela vai estar, né, fazendo parte do nosso dia a dia o tempo todo. Então, o que a gente menos faz hoje é esporte. A gente fomenta o esporte, a gente trabalha nos bastidores, a gente provê sempre as melhores experiências para que dentro dos nossos negócios essas crianças e jovens possam vivenciar oportunidades únicas, experiências incríveis e se divirtam fazendo esporte. A gente não tem um olhar competitivo, eu tenho uma certa ressalva em relação a essa pressão exacerbada de novos ídolos, de novos grandes nomes do esporte, porque enquanto a gente só olha lá na ponta do iceberg, a gente esquece que tem uma base enorme que precisa ser explorada. Tem números assustadores do esporte aqui no Brasil, posso compartilhar com você, que provam o quanto o Brasil ainda tem ótimas oportunidades para quem quer trabalhar nesse universo. Que notícia maravilhosa está trazendo para a gente. Exato. Agora, eu queria que você trouxesse a nova foto. A próxima foto, ela mostra você palestrando, né? Sim. Você que é hoje uma referência no mundo do esporte. Quando você é chamado para palestrar, sobre o que você fala? Eu tenho duas frentes, né? Eu tenho uma palestra que chama-se até Muito Além da Linha de Chegada. Eu faço uma analogia minha como atleta e brinco de cruzar a linha de chegada e entender qual é o próximo passo que você vai dar. Você faz um plano de 2, 3, 6 meses para correr uma maratona, fazer um Ironman, e quando você cruza a linha de chegada, o teu próximo passo acabou. Então, o que você vai fazer a partir dali? Então, eu conto essa história, eu trago alguns números pessoais como atleta, algumas experiências em locais malucos que eu já pude competir, pude me divertir fazendo esporte. Mas hoje eu tenho um lado muito mais intenso, que é através da minha empresa, da Think Sports. Nessa oportunidade eu estava abrindo um evento de treinamento de treinadores que hoje operam as escolas da NBA, que é uma responsabilidade enorme tratar com profissionais do esporte que dominam o basquete, nesse caso, grandes nomes do basquete brasileiro que ali estavam, e abrindo essa oportunidade para que eles estejam cada vez mais preparados para desenvolver o esporte. A Think Sports, quando a gente fala do processo da educação, eu gostaria de compartilhar esse número que eu acho que é muito importante para quem está assistindo, entender a gravidade do que é o Brasil. Hoje o Brasil tem mais de 130 mil escolas, entre municipais, estaduais, federais e privadas. E 63% dessas escolas não possuem nenhuma área esportiva. Nenhuma. Nós estamos falando de uma massa de 27 milhões de crianças e jovens do Brasil que estão nessa faixa, nessas escolas. Então a gente fala de quase 14 milhões de crianças que não têm nenhum contato com o esporte dentro da escola. Estão desassistidas. Completamente desassistidas. Então, 14 milhões de crianças, você está falando de algumas populações de alguns países como a Grécia, por exemplo. A Grécia tem 11 milhões de habitantes. Eu estou falando só de jovens que não têm contato com o esporte. Então, imagina o que pode ser feito quando se de fato chegar até essas crianças, trazer o esporte para elas. Com certeza, profissionais da vida muito mais incríveis eles vão ser quando eles tiverem esse contato com o esporte. E é isso que a gente faz através da empresa. E um dos grandes cases da Think Sports, se a gente olhar na próxima foto, o que essa foto simboliza para você? Essa foto eu até me emociono de olhar para ela. O meu braço direito de comunicação da empresa pegou esse momento. Foi muito maluco, porque juro que não foi planejado. Ele me mostrou essa foto talvez uma semana depois. Mas é a realização de um grande sonho. Quando eu resolvi desenvolver essa estrutura de gerenciamento de escolas de esporte,
com todo o aprendizado que eu tive com grandes nomes do esporte, que eu tenho uma gratidão enorme de ter tido a honra de estar do lado deles, e de repente ser responsável pela marca, uma das marcas mais incríveis do mundo esportivo, né, a NBA. E nesse momento a gente estava entregando uma experiência maravilhosa para as crianças que estavam ali, né? Era um evento da NBA House aqui em São Paulo. A gente fez uma atividade com todas as unidades do Brasil naquele momento. E ali era quando a gente estava encerrando o evento e quando dá aquela sensação de dever cumprido, porque eu vi as crianças incrivelmente felizes de viver aquilo, dos professores que ali estavam, cara, olha o que vocês estão conseguindo fazer, onde vocês estão chegando. Então foi um momento, acho que foi um momento meu pessoal de descarregar mesmo aquela adrenalina, mas é isso que me move, é isso que me faz levantar da cama todos os dias muito cedo para fazer meus esportes e continuar desbravando o Brasil, transformando a vida dessas crianças. E transforma realmente. Parabéns Sim. pelo trabalho. Agora eu queria entender que esse case, ele é um dos cases, né, que você já trabalhou e trabalha. Sim. Conta um pouquinho de outras experiências que você tem no esporte. Bom, tudo começou, coincidências ou não, com o Gustavo Borges. Eu sonhava em ser o Gustavo Borges quando eu era novo e eu tive a honra de conhecê-lo e pude viver com ele a estrutura das escolas dele durante quase 2 anos, 1 ano e meio talvez. E ali eu fui entender, inclusive conectando muito com a minha infância como nadador, o quão o processo educacional é importante, até competitivamente, claro, é muito importante também nessa frente, mas eu ainda estou olhando mais como educação. E o quão especial é o que ele faz. E eu tive a oportunidade de transitar em outras grandes marcas, como as escolas do Ronaldo Fenômeno, o próprio Palmeiras, o Bernardinho do vôlei, Flávio Canto no judô, até chegar na NBA hoje e com a minha agência de fato estruturada, né? Então foram várias experiências, foram vários estudos do esporte como educação no Brasil e no mundo, pegando referências do mundo para entender até por que o Brasil patina tanto nesse cenário, isso é muito sério, para que a gente pudesse fazer algo diferente. E até que a gente pudesse unir forças, né? Cada um com a sua frente de metodologia, cada um com o seu modelo comercial, mas seguindo o mesmo propósito. De novo, eu falo isso incansavelmente, é o esporte como educação, ferramenta de educação. E todos eles têm. Recentemente eu tive a oportunidade de conhecer a estrutura do Guga, do tênis, que faz um trabalho assim, maravilhoso, é pouco para falar do que ele faz. E como ele se estruturou para isso, e enfim, a gente hoje, eu tenho a oportunidade de trocar essas experiências e como agência oficial do programa NBA Basketball School no Brasil, a gente vive isso 24 horas por dia. E o que fazer, por exemplo, se uma empresa, uma escola, uma faculdade quisesse implementar esse case? O que fazer? Na verdade, hoje nós temos o site oficial do programa e tem toda a gestão que acontece por lá. Então, os cadastros, os pedidos são feitos lá. Para vocês terem uma ideia da amplitude que tem o basquete, vamos falar especialmente do basquete, além das outras modalidades, né, que a gente atua, como o Bernardinho no vôlei e o Flávio Canto no judô. Mas a gente tinha um planejamento de ter 20 escolas em São Paulo nesse ano 1, que começou agora, 2019. A gente vira o ano com um pouco mais de 100 escolas em 19 estados. São mais de 6 mil crianças jogando basquete com a marca da NBA de forma oficial no dia a dia delas. E vinculadas às escolas, vinculadas aos clubes e até às escolas de basquete de todo o Brasil. Sou eu quem falo pela marca, eu vou em todos os locais, eu viajei o ano inteiro conhecendo as unidades, implantando as unidades e compartilhando isso. Compartilhando um método incrível de educação que a NBA traz, as experiências que ela sabe fazer como ninguém, para essa criançada do Brasil inteiro. Então, os contatos são feitos todos por lá, é super tranquilo, a gente que atende, eu pessoalmente falo com praticamente todos, para a gente poder entender até se é de fato o que a escola busca, se é simplesmente a marca, se é simplesmente ter mais uma chancela, não é isso que a gente busca. A gente tem que ter essa sinergia de que o esporte vai transformar ali. Eu, particularmente, eu tenho vários amigos que sonham em trabalhar no esporte, né, e com o esporte. Quais são as características principais, você acha, de um bom profissional que trabalha na área do esporte?
Na verdade, as características eu acho óbvio, né? Você tem que ter um domínio da modalidade, isso é premissa. Mas eu tenho, de novo, como eu disse, o olhar muito de como esse profissional, o treinador, inclusive de alto rendimento, esse olhar do processo educacional. Porque nós estamos falando de crianças, nós não estamos falando ainda de um cara de sucesso, de nível olímpico. E esse embasamento do processo educacional é muito importante. Hoje, até pelo volume de informação, a gente tem uma outra preocupação muito grande, que é a diversidade que existe nas crianças em geral. Então, as percepções, as particularidades de cada uma, hoje são muito mais perceptíveis. E o profissional ele tem que estar preparado para atender a essas expectativas das mais diferentes formas. Então, isso é um ponto que faz desse profissional diferenciado no mercado esportivo, como educação. E para 2020, você como profissional, né? Qual é o teu grande sonho? Para mim é muito tranquilo enxergar 2020 como uma continuidade de um sonho que eu vivi em 2019. Eu quero fazer mais, eu quero de fato consolidar esse sucesso, sim, que a gente tem pela NBA e pelas outras operações que a gente faz dentro da Think Sports, mas de fato consolidar. A gente tem alguns números interessantes, tem alguns desafios muito interessantes, de fazer com que mais retornos né, de experiências espetaculares a gente tenha. Hoje eu tenho contatos com alguns pais de alunos dos mais diversos locais que em algum momento pegaram meu WhatsApp e me mandam mensagens que, eu não tenho vergonha de falar, eu choro algumas vezes por semana, porque é muito lindo ver como isso chega lá na ponta, lá no dia a dia. Então, se simplesmente eu conseguir manter isso, e nós vamos conseguir manter por todo o planejamento que a gente tem, já está espetacular. São 6, 10 mil crianças jogando basquete, quando nem se falava de basquete praticamente, num momento caótico. Vamos embora. Uma grande conquista, maravilhosa para o esporte. Exato. Arthur, e para a gente finalizar, eu vou fazer aquela pergunta que é o nosso bordão do programa. Sim. Qual é o teu fator DNA, aquilo que torna você único? Resiliência. Resiliência. Essa palavra caminhou comigo o tempo todo. Como eu falo do processo educacional, do esporte, talvez eu tenha aprendido o que era resiliência, tenha incorporado isso comigo lá atrás, quando eu estava contando azulejo, como os nadadores falam, e eu trouxe isso para a minha vida. Eu lembro claramente de quando eu resolvi trabalhar no esporte, tinha uma pessoa que eu conhecia que tinha um bom relacionamento do esporte, falava: Borelli, eles me chamam de Borelli aqui, Borelli, não entra nisso, você não leva a nada. Borelli, não faz isso. Cara, eu vou. Quanto mais fala que não, é o que eu quero. Então, é assim que eu aprendi no esporte. Eu não era um bom nadador, mas eu treinava que nem um louco para tentar ser bom. Então, quanto mais eu tinha um resultado pior, eu treinava mais para me superar. E isso foi em tudo na vida. Então, acho que resiliência resume 100%. Se a gente simplesmente olhar o nosso mercado e falar: poxa, que pena, tem 14 milhões de crianças que não fazem esporte, puxa, o Brasil não vai para frente nunca. Eu prefiro olhar que tem 14 milhões de crianças que ainda vão viver o esporte, nós vamos ser muito melhor no esporte, na vida, nas Olimpíadas e em tudo. Eu olho desse jeito. Muito obrigada, Eu que agradeço. Obrigado pela oportunidade, o prazer é todo meu. O programa DNA agradece. Muito obrigado.